Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o cálculo referente ao avanço da força do cilindro hidráulico. Bom, para esse cálculo, né, a gente deve levar em consideração os seguintes aspectos, né? Característica do cilindro hidráulico, né, do pistão, né, o qual a gente vai tomar como base o diâmetro do êmbolo, né, e o diâmetro da haste. Lembrando que para o cálculo do avanço, né, o que nos interessa nesse momento é apenas o diâmetro do êmbolo, né? O diâmetro da haste ele faz referência justamente ao cálculo do recuo que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, fora essa questão do diâmetro do êmbolo, né, que vai nos dar a informação, né, justamente da área, né, dessa área circular, que é o que nos interessa nesse momento, a gente precisa justamente da pressão efetiva do circuito, né, que nesse caso aqui está apresentando como 40 psi, e da relação de eficiência, né, quando assim indicado. Né? Aqui no caso está vindo com a relação de eficiência de 88%. Essa relação de eficiência está justamente ligada à questão de capacidade de deslocamento, né, do fluido hidráulico, né, com base na RPM, e o quanto realmente você tem ali de deslocamento, gerando, né, no ciclo ali uma relação de pressão. Né? Então, nesse caso, levando em consideração esse deslocamento volumétrico teórico, né, com base numa vazão específica, né, a gente teria justamente ali o desprendimento de energia e teria uma relação de eficiência. Né? Alguns cálculos, principalmente para concurso, seleção, não traz essa informação, né? Então você faz o cálculo sem levar em consideração ali a eficiência, mas alguns apresentam, né, essa relação de eficiência, porque na prática a gente sabe que existe, né, uma perca de eficiência ali durante o processo. Então nesse caso aí a gente está indicando aí uma eficiência de 88%. Então os três dados que nos interessam é justamente o diâmetro do êmbolo, a pressão e nesse caso aqui a taxa de eficiência. Bom, com isso indicado, né, a gente vai utilizar justamente essa fórmula aqui. Né? A força vai ser a pressão efetiva multiplicado pela área, multiplicado pela eficiência. Né? Então, é justamente a relação que a gente tem aí para esse cálculo da força. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é justamente encontrar a área do êmbolo, né? Já que é de 2 polegadas e 1/4, né? Em diâmetro. Né? Então, nesse caso aí, já que ele está em polegada, a gente converte esses valores aí para milímetro. Né? Aqui no caso, como é 2 polegadas inteira e 1/4, 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né? E 1/4 de polegada, né? 25,4 dividido por 4, vai dar igual a 6,35 milímetros. Né? Então, somando os dois, a gente vai ter o valor exato aí de quanto equivale 2 polegadas e 1/4 em milímetros. Né? Que no caso, para a gente é interessante utilizar, né, centímetros, justamente porque vai ser uma relação de força. Né? Então, a gente vai ter lá justamente uma relação de Newton por centímetro quadrado mais para frente. Né? Então, aí convertendo de milímetro para centímetro, a gente vai ficar aí com um diâmetro de 5,715 centímetros. Né? Então, nesse caso, aí a gente tem um diâmetro, a gente precisa, no caso, a área. Né? Então, para calcular a área circular, vai ser justamente π vezes o raio ao quadrado. Então, π aí já está como 3,14, e aí, no caso, é só utilizar o raio ao quadrado. Né? O raio, né, a metade de 5,715 vai dar 2,8575, né? Esse valor vai ficar ao quadrado, né? E aí a gente vai ter justamente a relação para poder encontrar a área. Nesse caso aí a área é de 25,63 centímetros quadrados, né? Ou seja, a área circular do êmbolo. Né? Então é justamente a área circular que é onde vai ser aplicada a força. Né, onde a pressão vai atuar e, consequentemente, vai gerar a força ali de deslocamento do cilindro hidráulico. Então, essa é a área útil, né, utilizada aí do cilindro. Bom, fora a área, a gente também tem a relação da pressão. A pressão a gente precisa utilizar, né, ela justamente em Newton por centímetro quadrado. Né? O valor está ali em PSI, 40 PSI. Se a gente for converter para bar, né, que normalmente a conversão é de bar para Newton por centímetro quadrado, você pode converter também direto PSI para Newton por centímetro quadrado, mas aí a gente convertendo passo a passo, né, a gente teria um bar equivale a 14,5 PSI aproximadamente, logo 40 PSI, né, equivale a 2,75 bar. Né, então seria aí a relação aí para se ter de conversão, né, de 40 PSI para 2, ou 40 PSI para bar, né, que daria 2,75 bar. E nesse caso, um bar equivale a 10 newtons por centímetro quadrado. Né? Então, se a gente tem 2,75 bar, né, é só converter aí para newton por centímetro quadrado.
né? Logo, 2,75 bar é igual a 27,5 newtons por centímetro quadrado. Então agora a gente tem, né, todos os valores, né? Tem a área, tem a pressão, né? E nesse caso aí fica faltando só a eficiência, que é 88%, né? Para a anotação da fórmula, ela fica como 0,88, né? Então 88% aí referente à aplicação da fórmula vai ficar igual a 0,88. Então nesse caso é só multiplicar os três valores, né? A pressão, 27,5 newtons por centímetro quadrado, a área, 25,63 centímetros quadrados, e a eficiência, 0,88. Então a força desse cilindro no avanço é de 620 newtons, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? No último vídeo a gente falou sobre o cálculo da força do avanço do cilindro hidráulico, e agora a gente vai estar justamente calculando a força do recuo, né? A gente vai utilizar como base os mesmos dados, né, utilizados no último vídeo, né? Só que agora a gente vai calcular a força do recuo, né? Então nesse caso a força do recuo vai estar atuando justamente na câmara dianteira, né? E aí o que acontece? A gente vai precisar calcular a área útil da câmara dianteira. A área útil da câmara dianteira é justamente a área do êmbolo, né, que a gente já calculou no último vídeo, menos a área da haste, né? A área da haste, né, o qual a haste está aqui indicada com diâmetro de 7/8 de polegada, né? Então a gente precisa encontrar essa área útil aí para poder calcular essa força de recuo. A fórmula que vai ser a mesma que a gente utilizou no último vídeo, né? A mesma indicação, né? A força vai ser igual à pressão efetiva multiplicado pela área multiplicado pela eficiência, né? Tá aqui justamente as informações. Bom, então nesse caso a gente precisa encontrar essa área útil, né? Então para encontrar a área útil, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a área da haste, né? A área circular da haste. O diâmetro é de 7/8 de polegada. Convertendo esse valor para milímetro, né? 7/8 é igual a 22,225 milímetros, né? Convertendo para centímetro, né? Lembrando que a gente converte para centímetro porque a aplicação da força que a gente está calculando vai ter uma relação de newton por centímetro quadrado, né? Então aí a gente consegue ter essa aplicação de força aí direto, né? Então no caso aí o diâmetro dá 2,2225 centímetros, né? Como a gente vai precisar encontrar a área, vai ser πr ao quadrado, né? Então é só encontrar o raio desse valor indicado, né? O raio está aí descrito e esse valor vai ser ao quadrado, né? Então no caso a área, né, vai ser igual a 1,234 centímetros quadrados. Veja que é uma área bem pequena, né? Levando em consideração a área que a gente tinha calculado, né, para o diâmetro de 2 polegadas e 1/4, que é o diâmetro referente ao êmbolo, né? Bom, nesse caso, com essa área encontrada, vamos rever aqui o que foi que a gente já tinha calculado no último vídeo, né? A gente já tinha encontrado a área do êmbolo, né, que está aqui indicada, né, 25,63 centímetros quadrados, né, ou seja, referente a esse diâmetro aqui. A pressão, né, a pressão efetiva que está em PSI, 40 PSI, a gente converteu para 27,5 newtons por centímetro quadrado. Né? E a eficiência que é 88%, né? E fica aí na base de 0,88 para o cálculo efetivo da fórmula em questão, né? Então nesse caso aí a gente tem área do êmbolo, pressão, né? Eficiência e a área da haste, foi o que a gente calculou agora há pouco. Só que a gente precisa da área efetiva, ou seja, vai ser a área do êmbolo menos a área da haste, né? Ou seja, o cálculo que a gente precisa fazer. Então nesse caso a área útil está indicada aqui embaixo, né? Como é que vai ser calculado, né? Justamente a área do êmbolo menos a área da haste, né? E subtraindo um em relação ao outro, a gente vai encontrar aí 24,39 centímetros quadrados, né? Ou seja, essa daí é a área útil, levando em consideração onde vai ocorrer, né, a pressão do deslocamento do fluido hidráulico ali na câmara dianteira do cilindro, né? Especificamente, né, pegando justamente nessa parte ali onde está a haste com o êmbolo, né? Então, nesse caso agora, com essa área útil, é só aplicar ali diretamente na fórmula, né? A força indicada está aqui, né? 27,5 newtons por centímetro quadrado, a área útil e a taxa de eficiência, 0,88. Multiplicando todos esses valores, a gente vai encontrar aí 590 newtons, né? Então, é a força de recuo. Então, veja nesse caso aí, que a força de recuo, ela é menor do que a força de avanço, né? Então, isso é muito comum, né, de ocorrer em circuitos hidráulicos. Se por acaso você montar o circuito hidráulico e você tiver pressão nos dois sentidos, né, ou seja, tanto na câmara dianteira como na câmara
traseira, normalmente o cilindro ele desloca, né? Ou seja, ele avança, porque a força normalmente atuante na câmara traseira é maior do que na câmara dianteira, né? Às vezes o circuito você tem uma válvula reguladora, né, ali de pressão, então às vezes você consegue equilibrar, mas se você tiver ali em plena vazão, em plena pressão total, normalmente você tem esse deslocamento do cilindro no avanço, né, por causa da força que normalmente é maior, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, de interpretação, né, justamente aqui desse desenho em questão, né? E não só fazendo análise do desenho técnico em si, né, mas também fazendo um comparativo com o desenho dele 3D, né? Isso aí para poder dar mais propriedade no que diz respeito à interpretação. Bom, um detalhe que gera muita dúvida, né, principalmente nos estudantes ali que estão iniciando nessa parte de desenho técnico, é sobre a estrutura do mesmo. E principalmente quando o elemento ele traz bastante informação, né, então às vezes acaba gerando um pouco de dúvida, né. O primeiro passo seria justamente verificar, né, o que é que ele traz de elemento circular, né, e de elemento paralelo, né. Então é importante fazer essa análise. Nesse caso aqui a gente pode observar que ele traz uma relação de espessura, de comprimento e de altura, né, de forma paralela, né? Então nesse caso aqui não configurando o elemento cilíndrico, né? Então é importante fazer essa análise e depois fazer a análise da estrutura dele como um todo, né? A gente tem que levar sempre em consideração que esses ciclos, esses elementos, né, eles vão gerar, né, uma peça, né, ou já é o projeto de uma peça já bem sucedida, né? Então é bem interessante esse tipo de análise. Bom, aqui a gente tem, né, como a gente já comentou, a espessura, né, aqui indicando 12 milímetros, o comprimento indicando 16 milímetros, a altura indicando 12 milímetros. Observa que ele tem um rasgo, né, aqui nessa parte superior, né, com um ângulo de 90 graus, né, mas ele não está paralelo à base, né, então a peça ela tem que estar inclinada, né, para ter esse corte, né, inclinada a 45 graus. A gente pode observar bem aqui no modelo 3D, né, que justamente traz essa informação desse corte aqui, né, dessa parte aqui da peça, né? Então ele tem esse corte aqui, né, nessa parte superior, e aqui tem a indicação dele do corte, né? Aqui é um detalhe interessante, a gente tem a indicação do corte, mas a gente não tem outras medidas, né? Porque não tá sendo representado outras medidas, porque como ele está pegando de uma borda a outra, aqui a gente já tem a relação do triângulo retângulo, né? Ou seja, aqui a gente tem a relação no que diz respeito aí a esse comprimento, né, que seria 12 milímetros, né, que está aqui indicado. Consequentemente, a gente pode ter aqui o valor da metade dele, que no caso seria 6 milímetros, né, esse valor aqui. E como a gente tem um ângulo, né, de 90 graus, a gente consegue chegar a esse valor aqui da altura, né, que nesse caso aqui a altura seria justamente 6 milímetros, né. Já que no caso aqui ele está vindo uma base quadrada, né? Então ele teria aí 6 milímetros de altura também. A gente pode observar que ele tem um detalhe interno, né, que está sendo até representado aqui no corte, né, de AE, né? Aqui, essa vista aqui ela vem com a indicação de um corte, né? Tá aqui o corte de AE. Então aqui a gente tem a indicação do corte e aqui a secção, né? Ou seja, o elemento representando, né, mostrando a parte interna dele. Lembrando sempre que, né, essa relação de cortes e secções, né, elas não vão estar a peça em si, a peça física, ela não vai ter em corte, né? O corte é só no desenho para poder estar representando ali um elemento interno, né, para que ele possa ser cotado, né? Então nesse caso aqui, né, você pode observar que ele tem esse furo, né? Tem esse furo, mas a peça como um todo dá para observar ela, né? Que ela que ela não está partida, né? Ele tem um detalhe, né? Que justamente como ela tem essa parte aqui com esse ângulo, né? A parte externa aqui do furo fica um pouco estranho, né? Mas é só a questão desse ângulo, né? Quando a peça ela vai ser fabricada, não tem nenhum impeditivo, né, que venha causar um problema ali na execução dela, né? Inclusive, né, o interessante seria fazer o furo antes de fazer esse ângulo para poder ter uma área de contato melhor, né? Então você faria o furo primeiro, depois faria essa usinagem aí em ângulo, né? Seria bem mais interessante. Bom,
No caso, com essa informação, a gente tem aqui o diâmetro desse furo, né, que na verdade são dois furos na sequência, né, o diâmetro do furo maior seria de 6,5, né, ou seja, seria justamente esse diâmetro aqui, e na sequência tem um diâmetro menor aqui, que seria de 3,5, né. Aí aqui embaixo, né, você tem que tomar cuidado para não se confundir, ele tem um rasgo, né, que não representa um furo, né, ou seja, apenas um rasgo na peça, né. Aqui dá para a gente observar bem esse rasgo, né, ou seja, essa vista que a gente está vendo é justamente essa aqui, né, ou seja, essa vista que a gente está observando aqui no desenho 3D é exatamente essa vista aqui. Aí você diz, poxa, mas por que está diferente a vista, né? Porque aqui ela está sendo representada em corte, né, ou seja, está mostrando ali o elemento interno da peça, né, ou seja, ele está mostrando esses elementos internos aqui da peça, né? Então é importante ficar atento com isso. Bom, outras características aqui do desenho, né? Esse canal ele tem uma altura de 2 milímetros, né? A espessura dele é de 6 milímetros. Observa que ele tem uma tolerância, né? Ou seja, uma medida primária, que está aqui de 6 milímetros mais 5 centésimos, né? Ou seja, ele pode variar de 6 milímetros até 6,05, né? Ou seja, o valor mínimo e o valor máximo. Aqui em cima ele traz uma altura, né, até chegar à parede ali do final do furo, né, que seria de 4 milímetros, né, que seria esse comprimento aqui. Esse desenho ele traz aqui algumas informações também no que diz respeito à escala, né, ou seja, ele não está em uma escala de 1:1, ele está em uma escala de 2:1, ou seja, cada 2 milímetros do desenho representa 1 milímetro da peça. Só que a gente tem que lembrar sempre que o desenho ele vai apresentar as medidas, né, informadas, o qual a peça final vai ficar, né? Então, nesse caso aqui, essas medidas que estão aparecendo aqui são as medidas reais da peça. Só que se você pegar, exemplo, uma régua para medir, um paquímetro para medir, você vai verificar, exemplo, esse comprimento. Se você for medir ele, né, fisicamente, você vai ver que ele vai ter 24 milímetros e não 12 milímetros. Se você for medir esse comprimento, ele não vai ter 16, ele vai ter 32. Ou seja, ele está 2 vezes maior no desenho do que seria a peça real, né? A gente pode observar que é uma peça relativamente pequena, né? 12 milímetros ali de espessura, né? 16 milímetros de comprimento, né? Ou seja, aí pouco mais de 1 centímetro, né? Então realmente um elemento pequeno. E aí, no caso, você pode utilizar essa estratégia, né, de uma escala de ampliação para que o desenho ele possa ter uma melhor diagramação, né, ou seja, ele possa ser melhor apresentado, né? Então, no caso, essa escala representa justamente isso. A cada 2 milímetros do desenho representa 1 milímetro da peça, né? Então, não precisa se preocupar com o desenho, né, que ele vai estar ali apresentando as informações de forma correta, né? Eu já vi até acontecer algumas vezes no passado, né, algumas empresas, né, dessa parte de projetos, né, o pessoal vai fazer o uso da escala, né, e acaba não prestando atenção nesse ponto, né? Ou seja, faz o desenho no tamanho real, depois de feito ele vai utilizar lá um comando de escala, né? E aí o que acontece às vezes, né, por não habilitar algumas funções, quando você utiliza esse comando de escala, o desenho ele vai apresentar o elemento com o dobro do valor, né? Exemplo, poderia acontecer da seguinte forma aqui, né? Eu estou fazendo esse desenho aqui, vou utilizar, né, o recurso de escala, coloco lá na escala 2:1 e, exemplo, essa medida que está aqui 6,5, ela passa para 13. Essa medida que está aqui 12 passa para 14, mas no desenho mesmo, né? Ou seja, você vai, imprime, passa lá o projeto e quando você vai verificar lá, está lá o problema, porque o desenho ele foi com a medida pelo dobro, né? Então isso aí é um problema. É importante ficar atento nessa etapa, né, aí nos softwares de desenho. Bom, um outro detalhe que está aqui em cima, né? Esse 11 ele representa o número da peça na legenda, né? Ou seja, o número da peça de um projeto. E aqui a gente tem a relação da rugosidade, né? Uma rugosidade média de 1,6 RA, né? Ou seja, é o padrão de rugosidade dessa peça. Ou seja, ela não pode ultrapassar 1,6 microns aí de rugosidade média. Tá bom? Então esse aqui é o desenho da peça, né? E aqui a gente tem justamente o modelo dele 3D, né? Trazendo aí as informações aí para que a gente possa estar comparando, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!